Bora de perguntas e respostas polêmicas. Como vocês podem perceber, estou fanha ainda, né? Por causa da gripe pesadíssima que peguei. Mas vamos lá, gente. Só quero contextualizar, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a Natália Piacentini. Tenho um testemunho, né? De 7 anos aí de vida e família restaurada. Sou cristã e o segredo da minha restauração foi a minha restauração da aliança com Deus. Então, todo o resto que eu comento com vocês, tudo que eu compartilho com vocês é baseado no que eu vivi, na minha experiência pessoal que aconteceu lá em 2016. Então, tudo que eu trago para vocês é com base no que eu vivi em 2 meses de deserto, mais 7 anos de estudo. Que agora, né, gente, sou teóloga, né, estudando informação e tudo mais. E, claro, também, uma aluna exemplar do Espírito Santo. Então, vamos embora. Eu não falo aqui de relacionamentos abusivos, tá? Então, que isso fique bem claro. Se você está passando por um problema assim, procure algum profissional da área da saúde, procure ajuda, tá bom? Apesar de que eu era uma pessoa abusiva, violenta, narcisista, eu era aquela que gritava, eu era aquela que batia, eu era aquela que causava no casamento. Então, assim, se até pra mim Deus deu uma segunda chance, imagina para essas pessoas, né? Mas vamos lá. Vamos responder essas perguntas aí sobre outras pessoas envolvidas, né, no meu casamento. Algo que é para ser só com 2 pessoas, acaba aí uma terceira, quarta parentela envolvida. E o que a gente tem que fazer? Vamos pensar, analisar segundo a luz das Escrituras. A Bíblia inteira, tá bom? O foco do meu deserto, o foco da minha restauração é da minha aliança com Deus, certo? Deus, ele vai fazer a obra completa. Então, se aquele é o meu marido que tá lá fora, sequestrado, livre-arbítrio nem existe na Bíblia, tá, gente? Vamos deixar bem claro. Existem escolhas, mas livres só estamos em Cristo. Quem está em pecado não tá livre de nada. Então, não vem dizer que a pessoa tá livre para fazer o que ela quiser, que não é bem assim, não. Ela tá bem presa lá em cativeiro. Meu marido é sequestrado, eu devo orar pela libertação dele? Sim, todos os dias. É a minha parte. Mas não é para ele voltar, é para que ele seja liberto do pecado, para que ele se arrependa do que ele está fazendo. Pedir para Deus afastar outra mulher dele? Obviamente. Porque ela está num lugar que não é dela, né? Pede para Deus, para que você olhe para eles com os olhos de Deus, com a compaixão de Deus. Porque ela é uma porta para a sepultura, né? Então ela é uma porta para a morte, para o pecado. Então ela está sendo usada pelo inimigo também. Gente, para quem não leu meu livro, meu testemunho, o livro chama Divorcie-se, né? Porque o divorcie-se significa divorcie-se de quem você é, de tudo que você trouxe, de bagagem, de educação, de criação, de DNA. Quem é você? E sua identidade é uma nova pessoa, uma nova criatura. É isso que você tem que buscar, né? Uma nova pessoa segundo a identidade e paternidade de Deus, de Cristo. Isso é ser um verdadeiro cristão. Aqui a gente fala de cristianismo puro e simples. Não é sobre religiões, tá? Então, quando o Senhor ele vem, ele muda o seu coração, quando ele muda tudo, a sua estrutura, né? Você restaura a aliança com ele, então você entra na condição e na mente de filho, então você adquire as heranças dele, né? As promessas também. Então ele não faz obra pela metade. Não é bom que o homem esteja só. Ele não vai deixar você sozinho. Você tem uma aliança, você, o seu marido e ele, né? E isso não pode ser desfeito, né? E mesmo se a outra mulher teve bebê, gente. Eu vou fazer uma live com a Fernanda, do Diário de um Divórcio, porque ela viveu isso. Então ela tem um testemunho, isso é muito importante. De acordo com o que você está vivendo, procure pessoas que têm testemunhos baseado naquilo que você está passando hoje. Então a Fernanda, do Diário de um Divórcio, ela tem um canal no Instagram e tudo mais, e ela viveu isso. O marido dela se envolveu com outra pessoa engravidou, ela tinha acabado de perder um bebê. A outra pessoa engravidou, como que ela lidou com isso, né? Casamento é aliança, filho é herança, filho não é aliança. Então veja como é diferente as situações. A herança é algo que não tem nada a ver com aliança. É claro que essa criança que nasce de um pecado, que é de um adultério, ela nasce com uma legalidade de bastardia aí. Mas isso não quer dizer que o casamento tem que acabar por causa disso, né? O que eu mais vejo são as amantes, as mulheres que se envolvem com homens casados ou que estão em processo de separação. A gente fala uma grande verdade, essas mulheres são burras.
burras. Porque se elas soubessem na onde que elas estão se enfiando, e quem tá enfiando elas ali dentro, mas olha, elas não, olha, não pensaria 2 vezes em não aceitar. Mas nem quando eu era burra, quando eu era ignorante. Meu marido, pra quem leu o livro sabe, ele tinha uma namorada quando ele quis sair comigo. Eu falei, não saio com homens comprometidos que tinha namorada. Não era casado. Então, assim, cadê a dignidade, o seu valor? Você que se enfia no meio de um relacionamento que tá conturbado, fia, é pedir pra sofrer. É pedir pra ser chamada de burra. Sabe por que é possível o Senhor mudar o coração do seu esposo? Porque a partir do momento que você recebe a autoridade de esposa santificada, aquela que anda em santidade, abriu mão dos pecados, se arrependeu, pediu perdão, se alinhou com os céus, restaurou a aliança com Deus, a aliança que foi rompida lá pelos seus antepassados. A esposa santificada, ela santifica o marido. A partir da oração intercessória dela, o Espírito Santo vai lá e alcança ele. Porque ele é bom? Porque ele merece? Não. Porque tem uma esposa posicionada que ora, né? Através da sua oração. E claro, esse bebê não tem nada a ver com isso. Esse bebê foi só uma consequência de uma maldição. De algo muito ruim. Que nós precisamos fazer acolher essa criança. Né? É claro que ela vai viver sem uma cobertura espiritual. Porque esse pai e essa mãe nunca poderão ficar juntos. Né? Não deveriam ficar juntos. Bom, pra quem não sabe, meu marido saiu de casa, se envolveu com outra pessoa em 2016. Ficou 2 meses fora com essa pessoa. Na verdade, não foi uma pessoa, não foram 2, né? Então, assim, houve traições. Mas eu abandonei minha casa muito antes dele sair de casa e se envolver com outras pessoas. Então, assim, gente, quem fala que traição é mau caráter não conhece nada sobre o mundo espiritual. Não conhece padrões, repetição, heranças, né? Hereditárias, maldições hereditárias. Vai estudar libertação, vai estudar Tânia Teresa. Começa a olhar a sua árvore genealógica e ver as repetições, os padrões que vêm de legalidades aí, as iniquidades que alcança os pais, os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, assim, falando sobre traição. Gente, seguinte, deixar pai e mãe. Não é deixar um casamento, uma família, para se envolver. Deixar pai e mãe, princípios. Deixou pai e mãe, se envolveu, né, com sua esposa, se tornaram 2 uma só carne. Deus abençoou, então, que Deus uniu, o homem não separa. É um casamento, certo? Perante a lei dos homens, também, né, nós temos o cartório, só cartório faz casamento, né, gente? Igreja não casa ninguém, a igreja é só uma celebração, então se você tá casado no civil, você tá casado, né? Mesmo se você não casou no civil, mas você deixou o pai e mãe, foi morar com o seu cônjuge, ok, vocês já são uma família, mas tem que oficializar, segundo o Estado tá falando, para ser casado você precisa de um documento, pronto. É um documento que vai dizer que você é casado, pronto, então é o cartório, tá? Então, tudo legalizado perante a lei de Deus, perante a lei dos homens, vocês são uma família. As parentelas não são mais família dele. Agora, se o pai ou a mãe, os sogros, né? Ou até seus pais, enfim, eles fizerem algo para incentivar o divórcio, eles estão cometendo um grande pecado contra Deus. Porque o casamento é assim, gente, Deus tem princípios. Ele criou o casamento, não é um ritual cultural. Não, foi Deus quem criou o casamento. Lá no Éden. Vamos lá no princípio. Né? A gente entender como é que funciona tudo isso. O homem e a mulher, né? Deixaram pai e mãe, se uniram. Eles deixaram pai e mãe. Deixar pai e mãe é geograficamente, financeiramente e emocionalmente. Então a parentela ficou lá atrás. Agora, a família é a esposa e os filhos. Ninguém tem que se meter nessa aliança. Ninguém pode se meter nessa aliança porque estará pecando contra Deus. Nós devemos honrar pai e mãe. Mas primeiramente, honrar a Deus e temer a Deus. A gente não entende nada sobre casamento. A gente não sabe nada sobre a Bíblia. Nós vivemos no raso, no superficial. A gente se diz cristão. Mas a gente não consegue fazer um jejum, abrir mão de coisas, prazeres carnais
por causa de Deus. Deus não quer o seu sacrifício. Deus quer a sua obediência. Porque um coração que é transformado, ele não obedece num sentido de carrasco e escravidão. Ele obedece porque ele ama a Deus. Então, se eu conheço a Deus, os caminhos, eu pergunto para Deus antes, Deus, essa pessoa é para mim? Eu posso casar com essa pessoa? Mas não, você quer casar com o primeiro que aparece, maravilhoso, né? Maravilhosa. Depois, a porcaria que dá. E vai jogar a culpa no casamento, em algo que Deus criou. Tá errado, gente, vocês são cristãos, não. Gente, isso é muito comum, eu ouço muito isso. A mulher dentro da igreja. Eu vivi 30 anos dentro da igreja, gente. 30 anos. Eu não era cristã, não. Eu sou a 4ª geração de cristãos dentro da igreja, na minha família. Mas eu não era cristã, não. Eu só fui conhecer a Deus, eu só ouvia falar. Só fui conhecer a Deus com 30 anos, quando eu entrei no meu deserto do casamento. Foi nesse momento. Então, assim, essas pessoas que estão dentro da igreja, se envolvem com o homem, né, em processo de divórcio, separação, ou homem divorciado, gente, são cristãos, não. Não tem uma boa liderança na igreja, não entende nada sobre ministério de família, não entende, acha que pode tudo. Não, a igreja tá lá, não vamos falar nada de libertação para essas pessoas de pecado, não. Deixa lá, todo mundo com pecado, todo mundo, né, daquele jeito. Eu sei que existem casos e casos, tá? Casos e casos e casos e casos. Mas vamos lá. A partir do princípio de que a Bíblia é imutável, ela não muda, certo? Não muda. Então, assim, quando a gente vai para aliança, entender o que é uma aliança de casamento, o que é uma aliança com Deus, Deus não desfaz alianças. Nós desfazemos. Ele não. Então, se eu tenho que ser a imagem e semelhança dele, eu tenho que ser como ele. Eu tenho que abrir mão de mim e fazer a vontade do meu pai. Ai, mas Deus não me quer infeliz. Gente, muito hedonismo isso, né? Colocar o ego acima de tudo. Não porque Deus me ama, não. Deus deu o filho dele para morrer. Amor não é felicidade, amor é sacrifício. Então, assim, vamos estudar a Bíblia para entender. O processo de restauração é seu, filha. Vamos embora. O que eu dizia quando as pessoas me orientavam a seguir a minha vida e cada um pro meu lado? Essa é a sua opinião. Eu falava assim, legal. Mas, ó, lá na Bíblia não tá dizendo isso, não. Ai, Natália, mas você não é Jesus, não, viu? Tá, mas eu quero ser que nem ele. Vou fazer de tudo. Vou mergulhar na Bíblia, vou mergulhar na palavra e, ó, Malaquias 2,16, Deus odeia o divórcio. Por que não deu certo? Porque eu fiz um monte de coisa errada. Meu marido também fez um monte de coisa errada. A culpa não é do casamento. Ah, mas isso é uma obsessão pelo seu marido. Não. Não é obsessão pelo meu marido. Isso é colocar as coisas em ordem. O mundo espiritual funciona por ordem. As leis funcionam no mundo natural e no mundo espiritual. Tudo precisa de uma legalidade e uma autorização. Certo? Então, se eu me arrepender dos meus erros, dos meus pecados, Deus me perdoa também. E Ele restaura tudo. Todas as coisas. O meu pastor, o pastor de uma outra igreja de uma amiga e uma pastora falaram pra mim. Inclusive, essa pastora falou assim, olha, Deus tá me orientando que se você não assinar esse divórcio, seu marido não vai voltar pra casa. Ela falou desse jeito pra mim. E era uma pastora que tinha grupo de oração, de restauração de famílias. Pega. Natália, se você não assinar o divórcio, seu marido não vai voltar. Cheguei em casa, liguei na TV, tava passando programa, ai, nem lembro o nome do programa, mas é cristão, né? E a palavra era essa, na hora. Satanás se reveste de anjo de luz para enganar as pessoas. Imagina o que ele não pode fazer com você que não lê sua Bíblia. E uma coisa eu aprendi, porque eu vivi. O deserto é um lugar muito solitário. Muito solitário. Mas quando você entende que você não está sozinha, você não está sozinho, você não precisa de mais nada. Você não precisa de uma liderança ruim na sua igreja. Você não precisa de cobertura espiritual porque você não é bolo. Ah, precisa de cobertura. Você não é bolo. Você tem Deus. Do que mais você precisa? Do que você precisa? Eu vivi o meu processo de deserto sozinha. Pessoas que trabalham com libertação
falam que você precisa de outras pessoas para te ajudar a orar, de um intercessor, para você fazer as orações de libertação. Eu não tive nada disso. Nada. Não estou menosprezando o ministério, amo o ministério de libertação. Tenho curso de libertação que eu faço, mas o dia que eu falei que eu tinha vivido isso sozinha, me questionaram, mas será que você viveu mesmo? Então assim, gente, você não precisa de nada, só dele. É claro que falando de igrejas, existem seitas e existem igrejas. Se sua igreja está pautada no evangelho, amém. Amém. Os cinco ministérios, né, é para você ter dentro do seu quarto, você e Deus, o seu secreto, sabe? O seu avivamento ali dentro, o seu momento de louvar e adorar ali dentro do seu quarto. Na sua igreja você só complementa, você compartilha, você soma e você ajuda as pessoas. Não é só pra você, eu quero pra mim me alimentar. Não, se alimentar é dentro do seu quarto. Na sua igreja é pra você transbordar. Então assim, gente, o que as pessoas falam, independente de quem é, líder, papa, Xuxa, sei lá, quem que for falar, pode falar. A Bíblia tá falando outra coisa? Eu vou seguir a Bíblia. Eu sei bem. Eu já ouvi isso, que a culpa era minha. E daí eu falei, tá, mas você sabia que o seu filho, com uma, com duas? Ai, não sabia. Pois é. A culpa não é só minha. Ai, por que você não me falou então? Obviamente que os problemas do meu casamento eu não divido nem com a minha mãe, nem com a minha família. Quanto mais... Não, gente. Pessoas, parentelas, né? Que ficaram contra, que ficam contra a restauração desse casamento, está cometendo um grande pecado contra Deus. E Deus vai cobrar dessas pessoas. Deus vai cobrar dessas sogras, desses sogros, dessas cunhadas, desses cunhados, tios e tias que incentivam o divórcio. Gente, vamos partir do princípio que dependência emocional, eu preciso viver uma cura interior para poder entender o que é isso. Mas eu preciso procurar terapia? Ótimo. Eu como, né, gente, tenho colegas na área, estudei psicologia, não atuo na área, mas entendo a importância de um profissional para te ajudar, orientar e tal. Mas se você quer viver a cura espiritual da sua alma, do seu espírito, é Bíblia, é Espírito Santo. Então, a dependência emocional vem de algum trauma emocional, algum vazio que está lá atrás. É o Senhor quem leva você a viver esse processo no seu deserto de cura. É o Senhor que leva você a viver esse processo de libertação. Claro que um profissional pode te orientar, te ajudar, mas a verdadeira transformação ela acontece com Jesus aí dentro, né? Então, se tem dependência emocional, tem traumas. Dependência emocional, narcisismo, depressão, ansiedade, tudo isso é tratado com o Espírito Santo. Em algum momento da história, né, a pseudopsicologia, os médicos se infiltraram aí para dizer que não é o aconselhamento bíblico. Você precisa de tratamento, você precisa de remédio. E excluíram o gabinete, excluíram lá o momento pastoral, o aconselhamento pastoral, o momento de oração, reduziram, sabe, o espiritual a algo assim, totalmente sem valor. Por isso que nós vemos hoje farmácias, drogas, né, e gente dependente em tarja preta, sendo que Deus é quem traz a cura. Sim, eu sei o que é ter uma ansiedade. Eu sei o que é ter crise de ansiedade, crise de pânico. Eu sei. Eu sei o que é você ter uma dependência emocional. Então eu falo isso pra você com propriedade de alguém que viveu um tratamento real com Deus. Não tô falando pra você anular o seu tratamento psiquiátrico, farmacêutico de forma nenhuma. Não é isso que eu tô falando aqui. Eu tô falando que se você quiser realmente viver na profundidade com Deus, você tem que ir pro espiritual. Não tô falando pra você abandonar o natural, a alopatia, nada disso. O seu espiritual, o seu tratamento com Deus.
O Espírito Santo tratando suas feridas, seus traumas de infância, as legalidades dos antepassados, sabe? Isso vem só a partir do Espírito Santo dentro de você. Se é para ser profundo, é o Espírito Santo. Geralmente, uma dependência emocional pode ter uma raiz de rejeição, pode ter uma raiz de abandono. Isso um abismo vai puxando o outro, né? São vários fatores aí que vai levando você a viver essa dependência emocional hoje, que não é necessariamente só do seu cônjuge, né? É que você acaba projetando nele porque ele é a pessoa mais próxima hoje de você, ele é sua família, né? Então você acaba repetindo as mesmas coisas por medo de rejeição, de abandono, enfim. Quando a sua dependência se torna total em Cristo, poxa, olha só que básico, tô sem dinheiro, meu marido saiu de casa, me deixou, como que eu vou pagar? Tô sem trabalho. Deus proverá. Nunca vi um justo mendigar o pão. Deus está falando na Bíblia, Deus proverá. A minha fé vai gerar minha dependência total em Cristo. Obviamente que a luz não combina com as trevas. As trevas, quando vê a luz, fogem. Né? Se você está ali, em processo de santificação, quando ele te vê, ele vai te odiar. É natural, é espiritual. Por isso que eu falo para vocês, a ótica espiritual. Não é visão, enxergar demônios e anjos, não é nada disso. A ótica espiritual é você ter sabedoria e discernimento. Peça e Deus te dará sabedoria e discernimento. Né? Para você entender o que acontece no mundo espiritual. Ah, meu marido não suporta, chega perto. Quando ele chega perto de mim, fica aquele olhar frio, nem parece que é ele, parece que é outra pessoa. É isso mesmo. Ele não suporta ficar perto de você. Não suporta, porque o que tem nele não combina e não resiste, não aguenta a luz que tem em você. Isso é totalmente natural. Agora, largar os pontos por causa disso é ser enganada. Não se deixe tapear. Não se deixe enganar. A Bíblia não mente, a palavra de Deus não mente. Não se engane, se o pensamento, o sentimento que vier em você for de derrota, não é de Deus, pois eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, que é pensamento de bom, de bem e não de mal, diz lá em Jeremias. Deus falando. Então, rejeite. Rejeite qualquer coisa que não venha da Bíblia, do Espírito Santo. Rejeite. Você não precisa de nada, só precisa da sua Bíblia, do seu devocional, do seu queimar com Deus, do seu coração em quebrantamento. Agora, desistir não é algo que Deus faria. Muito pelo contrário. Olha a ótica espiritual. Geralmente, sim. Na verdade, isso não é nem obra das pessoas. Quando as pessoas se afastam, ou você se afasta dessas pessoas, quer dizer que elas não andam mais na mesma frequência que você. Deus está te pedindo para subir de nível, certo? Então, assim, as pessoas que não vão te acompanhar, elas vão sair. E glória a Deus por isso. A faxina que eu fiz, que eu falo para vocês no livro e tudo mais, e que eu vou compartilhar com vocês, assim, na íntegra, agora na escola de deserto, né, que a gente começa essa semana, o discipulado, né? É a escola, 30 dias de discipulado, pra gente entender o deserto e a restauração. Então, a faxina, ela não é só física. Uma faxina em casa, não. Faxina de pessoas. Pessoas que não podem mais caminhar com você. Abre mão delas. Abre mão disso tudo. Você pode perceber que se você for falar para determinadas pessoas que você tá lutando pela sua família, vão rir. Vão te chamar de louca. Vão falar que você é ridícula. Que isso não vai dar em nada, que você vai só perder tempo, que você tem que ser feliz, você tem que abrir mão disso. Vai fazer o teste. Manda pra sua lista de amigas. Manda. Tá bom, amor. Manda pra sua lista de amigas e amigos que você tá lutando pela sua família. Quem for contra, tchau. Não é que você tá abrindo mão das pessoas. Não. O momento de deserto é um momento que você precisa ficar quietinho, se proteger.
Porque essas palavras que as pessoas vão querer colocar na sua mente é o mundo que está falando. Você precisa de proteção nesse momento para poder ouvir a voz de Deus, calar essas vozes e ouvir só a voz do seu Pai. Tá aí algo que eu sempre falo para vocês que é muito real, tá? Mesmo eles lá fora, eles lá fora, se dizendo felizes, postando, viajando e tudo mais, coisas assim. O Bruno não fazia isso, mas a outra pessoa fazia. Era uma necessidade muito grande de mostrar que ela tinha conseguido ele, que ela tava por cima. Joguinhos, né? De mulheres do mundo. E assim, ele disse pra mim, depois, que era fake. Sabe? Porque ela criava uma situação, eles criavam uma situação pra se enganarem. Mas por dentro, ambos sabiam que aquilo ali não estava certo, que aquilo ali não estava bom. Palavras do meu marido quando voltou para casa. Por exemplo, no dia que ele voltou, que foi dia 12 de junho, dia dos namorados, foi o dia que ele saiu, porque já tinha combinado com ela, e me levou minha filha junto, num almoço de despedida. Deu o presente que ele comprou pra ela. Porque já tinha comprado. Ele ia fazer o que com aquele presente? Deu pra ela. Ok. Nem quis saber detalhes, enfim. Aí, aquelas amigas, né, que a gente tem que fala assim, para de me mandar as coisas, as amigas mandam. É assim mesmo. Me mandaram depois uma foto que ela postou, falando do presente maravilhoso Dia dos Namorados, que ela estava muito feliz. Só que ele tinha acabado de terminar com ela. Tinha acabado e ela tava mal, chorando muito. E ele tava comigo em casa. Então assim, não se iludam com redes sociais. Rede social não é real. Não caia nessa armadilha. Exclui tudo. Enfim, eu vou ter que fazer um vídeo só pra explicar o sentido do casamento no mundo espiritual. Porque eu sentia, depois de mais ou menos um mês, todas as noites, como se o Bruno viesse pra casa. Eu sentia, isso aqui não é espiritismo não, tá, gente? É espiritual, é outra coisa. Eu sentia como se o espírito dele tivesse ali comigo, todos os dias. E ele falava assim, que todos os dias ele se sentia como uma casca oca lá fora. E ele chorava muito, muito, muito. E quando eu acordava de manhã com aquela angústia, aquela vontade de chorar, eu falava, meu Deus, mas eu tava bem, por que eu tô chorando agora? Não era meu, era dele. Eu senti o que ele sentia. Isso é casamento espiritual. Isso é como funciona o casamento no mundo espiritual. Mas eu vou ter que fazer um vidão só pra explicar isso no detalhe, né? Pra vocês entenderem. Mas enfim, só pra finalizar os vídeos, depois eu vou tentar responder aqui no Instagram. As outras são muitas perguntas, mas eu vou tentar responder escrevendo mesmo. Mas só pra finalizar, como eu disse, casamento é você e ele. É você e o seu cônjuge. Os outros, ninguém mais. Então é você, Deus e o seu cônjuge. Voltar à restauração da aliança com Deus. Colocar as coisas em ordem na sua vida. A mudança começa em mim, não depende do outro. Deus só precisa de um. Deus usou só a mim. Meu marido não queria, estava totalmente irredutível. Queria o divórcio e assim, eu também queria. Porque a gente vivia em algo destrutivo há anos. Então assim, você tem uma aliança com Deus, seu marido também. Pronto, se submeta à autoridade de Deus e ele vai fazer o resto. Essa eu vou precisar falar. Apareceu aqui, não vou resistir. Gente, vocês se deixam levar por pessoas. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Se você obedece pessoas, você se torna escravo delas. Se sua sogra faz oração contrária, deixa Deus cobrar dela. Se posicione como uma mulher sábia e santificada. E mostre para essas pessoas que você tem Deus. Prova para todo mundo quem é Deus. Honra a Deus através da sua vida.
e todo mundo vai ver a glória dele dentro da sua casa e da sua família por 1000 gerações.